Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente e em paz quarta-feira para cada um de nós que se reúne aqui neste momento. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do Evangelho Diário. Todos os dias, às 7:30 da manhã, nós nos encontramos aqui como uma grande família para juntos partilhar o pão do Evangelho. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus que nos reúne aqui neste instante. Meus irmãos, estamos começando mais uma quarta-feira, mais um dia na nossa jornada terrena. Vamos começar hoje com Jesus em nosso coração. Iniciemos o nosso dia com Jesus no coração e encerremos com Jesus no coração. Vamos convidar ao Mestre Nazareno para estar aqui conosco, nos amparando, nos intuindo e nos fortalecendo. Fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso coração para mais um dia de caminhada terrena. E hoje, meus amados irmãos, estamos aqui no livro Um Minuto com Chico Xavier, na mensagem de número 23. Uma mensagem do querido espírito André Luiz. E esse espírito tão amigo, tão querido, irá nos dizer: súplicas de socorro explodem nos lugares mais recônditos do mundo. As respostas, no entanto, surgem da própria vida, porque a terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. Meus irmãos, André Luiz, muito sábio nas palavras dele, e quando ele coloca assim, a terra não é prisão de sofrimento, a terra é uma escola abençoada das almas. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, quantas vezes nós olhamos para um dia que a gente teve, para uma semana que se passou, que foi muito difícil, e pensamos, mas na terra só tem sofrimento. Quantas vezes nós pensamos isso? Mas a terra só tem sofrimento, a terra só tem tragédia, a terra só tem maldade, só acontece coisas ruins. Ou olhamos para a própria vida e pensamos, nossa, mas a reencarnação é só para sofrer? É só para pagar dívida? É só para poder pagar o que a gente fez de errado? E parece que a gente só sofre, só acontece coisa ruim? Será que já nos pegamos tendo esse tipo de pensamento? Porque se acaso isso já aconteceu, André Luiz nos corrige e nos diz: não, a terra não é prisão de sofrimento. Peraí, a terra não é só maldade, a terra não é só um lugar ruim, não. A terra é uma grande escola abençoada das almas. E se a terra é uma escola, significa que somos alunos, que estamos aqui como aprendizes. Se a terra é escola, significa que estamos aqui para aprender. Então a terra não é só uma prisão que a gente vem aqui pagar as dívidas que temos, não. Não. Antes de tudo, a terra é uma grande escola. E cada dia aqui tem muito a nos ensinar. Muito, meus irmãos. Pegando aqui essa reflexão hoje para todos nós, para o nosso coração, me deparando com ela, eu me lembro de uma história da querida benfeitora Meimei. Também foi uma história psicografada por Chico Xavier. Nesta história, Meimei conta-nos sobre um rapaz, que ele era oleiro na vida dele.
E ele dedicou a vida a isso. Quando mais velho, ele já estava afastado da família, afastado dos amigos, e ele só trabalhava. Só trabalhava. E ele se dedicava realmente a esse ofício. Só que um dia aconteceu uma situação e ele ficou muito doente. E ele não conseguia trabalhar. E ele dependia desse trabalho para ele se sustentar. Ele não conseguia trabalhar, ele estava muito doente. Como eu disse, ele se afastou da família, morava muito longe dos amigos, ele morava sozinho. Então, qual que foi a alternativa dele? Ele foi para as ruas pedir dinheiro, ajuda, amparo. E nesse momento que ele estava ali pedindo ajuda, ele sofre um acidente e ele quebra a perna. Então, ele fica impossibilitado de andar, não consegue mais andar. E ele vai para a cama, ele fica de cama, acamado. E nesse momento ele vê, nossa, mas a vida é só sofrimento. É só dificuldade, olha só, já estava doente, depois que eu fiquei doente, ainda machuquei minha perna e agora eu tô de cama. Mas que sofrimento é esse? Eu preciso trabalhar. E não tem como. Por que que isso está acontecendo comigo? E este homem, em uma noite, se coloca em oração a Deus, questionando a Deus por que que tudo aquilo estava acontecendo na vida dele. Por que que tantas adversidades? Por que que tanto sofrimento? E aí esse homem ele vai dormir. E no que ele dorme, um espírito, mensageiro do Senhor, vai ao encontro dele. Porque quando nós dormimos, o nosso espírito se desprende parcialmente do corpo. E nesse momento, um mensageiro do Senhor vai ao encontro do espírito dele. E diante do espírito dele, esse mensageiro do Senhor diz: ora, mas que vasos mais perfeitos que você fez, porque ele era oleiro. Nossa, que lindo! Que vaso perfeito! Como você produziu esses vasos? E o homem em espírito, nesse momento de desprendimento parcial do corpo, ele diz para o mensageiro do Senhor: ora, foi necessário que eu levasse ao fogo para que fosse moldado essa forma perfeita. E o mensageiro diz: mas você colocou apenas uma vez ao fogo? Como foi esse processo para tamanha perfeição desses vasos? E o homem diz: não, eu precisei levar incontáveis vezes ao fogo até que essa forma ficasse perfeita. Não foi apenas uma vez, foram diversas. E depois de passar muitas vezes pelo fogo, a forma ficou perfeita, como você está vendo. O mensageiro do Senhor, não perdendo a oportunidade de aprendizado, disse para o homem: pois é, meu irmão, assim é a nossa alma. Muitas vezes a nossa alma é levada ao fogo das dificuldades. Não uma vez, mas incontáveis vezes. Até que ela possa se moldar e um dia ser perfeita aos olhos de Deus. Meus irmãos, essa é a história da querida benfeitora Meimei. O homem acorda com aquele ensinamento, não mais murmura das dificuldades, mas compreende que se ele está passando por aquele sofrimento, é porque Deus está moldando a alma dele para a perfeição. Nessa grande escola que é a Terra, estamos sendo todos moldados para a perfeição. Pois é, meus irmãos, pensemos que a nossa alma está sendo moldada por Deus e que ela será, sim, levada ao fogo das dificuldades incontáveis vezes até chegar à perfeição.
Por isso, quando um desafio chega para todos nós na vida, seja no campo da família, do emprego, da saúde, dos estudos, seja em que campo for, quando o desafio chega, lembremos que é Deus moldando a nossa alma para a perfeição. E vamos agradecer ao Pai, porque Ele está cuidando de nós. Assim como o aluno vai para a escola e precisa fazer as provas para aprender, a gente também, meus irmãos, precisa passar por muitos testes para aprender. Nós estamos aqui na Terra não só para desenvolver a nossa cuidar do corpo, para desenvolver a inteligência no campo físico, não só isso. Também estamos aqui para cuidar e desenvolver o nosso espírito. Exatamente. E para isso a gente vai precisar passar por muitas situações que estão só nos aprimorando para toda a eternidade que nós temos. Então, quando uma dificuldade chegar, pensemos: Deus colocou isso na minha vida? Eu dou conta de resolver. Eu dou conta de enfrentar. Eu consigo passar por isso, porque o Pai perfeito que eu tenho jamais colocaria algo na minha vida que eu não conseguiria passar, não conseguiria enfrentar. Lembremos disso. E que Deus está moldando a nossa alma cuidadosamente, de acordo com o que a gente aguenta. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso encontro desta quarta-feira. Encerro essa mensagem tão bonita de André Luiz para o nosso coração. Fiquemos com essas palavras para o nosso dia. Agradecemos a toda a nossa família do Evangelho e lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita. Nossa Casa Espírita que tanto nos acolhe, que cuida de todos nós. Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, meus irmãos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Até amanhã, com a bênção de Deus.